Salve guerreiros! Pan aqui, pronta para continuar a saga do Cavaleiro dos Sete Reinos. Este é o 5º episódio da série. Para seguirmos adiante, precisamos bater a meta que está na tela. Então já sabe, assista, comente, deixa o like e se inscreva. E se quiser apoiar ainda mais o canal, use o link na descrição ou torne-se membro. Tem conteúdo exclusivo vindo aí. Agora, vamos ao que interessa. A história de Duncan, o Alto. Em meio à chuva, Dunk e Egg cavalgam rumo ao Winterfell para servir ao Lord Barrow Stark. No caminho, um mercador lhes oferece um peixe para a viagem, mas Dunk recusa com um aceno gentil. Seus pensamentos, porém, permanecem em Egg, seu escudeiro. Mesmo com a cabeça raspada, os olhos violetas, herança do sangue do dragão, sempre poderiam atrair olhares indesejados. Dunk segue imerso em reflexões, deixando o som da chuva preencher o silêncio da jornada. Então, de repente, Egg arregala os olhos, surpreso com o que vê. À frente, fincada em uma estaca de madeira, uma cabeça os encara com um olhar vazio. Dunk observa a cabeça na estaca e comenta que já viu isso antes em Porto Real. Rebeldes, cavaleiros ladrões e assassinos, todos tinham o mesmo destino. Enquanto ele fala, Egg mantém os olhos fixos na cabeça no alto da muralha. Dunk então a encara com mais atenção e sente um frio na espinha ao reconhecer o rosto. Seu escudeiro assente, dizendo que o viram há 3 dias. Observando melhor o rosto, Dunk logo se recorda do Septon Corcunda que pregava nas ruas contra o Lorde Corvo de Sangue. Em meio à multidão, ele bradava que o Corvo de Sangue trouxera a seca, a peste e a morte. De mãos erguidas, incitava os plebeus a pegarem armas contra a mão do rei, a quem chamava de feiticeiro imundo. Egg ficou revoltado ao ouvir tanta traição e Dunk não demorou a tirá-lo dali. Aquela foi a última vez que viram um Septon com a cabeça. Mesmo assim, vê-lo daquela forma foi um choque para ambos. Enquanto deixavam a cidade às pressas, Dunk se lembrava do que diziam sobre o Corvo de Sangue, que ele espionava todos. Também recordava a única vez em que o viu, um albino feiticeiro de um único olho vermelho. Dunk lança o último olhar para trás e comenta com Egg que o Septon apenas jogou palavras ao vento, mas Egg rebate firme que o que ele fez foi traição. Dunk diz que Egg fala como um verdadeiro príncipe. Depois, com um suspiro, comenta que, se cortarem a cabeça de todos, o reino vai acabar vazio. 6 dias se passam, e Dunk, já à vontade na estrada, se deleita ao sentir o cheiro de um lago próximo. Mas Egg reclama que o único cheiro que sente é o fedor de seu burro. Dunk o ignora e, satisfeito, comenta que se lembra de uma pousada à beira do lago. Já se hospedara lá com Sam Arlan. No entanto, logo avisa que não tem moedas para camas e que dormirão sob as estrelas. O escudeiro retruca, argumentando que ainda tem algum trocado e que um travesseiro para a cabeça cairia bem. Dunk provoca, dizendo que isso é coisa de príncipe. Afirma que comerão algo enquanto esperam um barqueiro, mas não gastarão com camas. Egg então sugere usar sua bota para passar sem pagar. De imediato, Dunk impede Egg de usar a bota, pois dentro dela estava o anel real. Usá-la significaria revelar a identidade do menino para ganhar vantagens. No meio da discussão, houve um barulho se aproximando rapidamente. Dunk salta do cavalo e manda Egg segui-lo para fora da estrada. Eles se escondem atrás dos arbustos, observando o fim da estrada, com a espada já em mãos. Dunk pega seu escudo velho, comprado de um mercador barato, que substitui o escudo que Sir Lucas havia estraçalhado. Observa 2 homens com trajes nobres à frente de um exército. O cavaleiro que liderava a tropa os encara, e Dunk nota o emblema de uma torre em seu manto. Em silêncio, Dunk tenta recordar onde havia visto aquele símbolo antes. O líder da tropa ordena que saiam dos arbustos. Dunk sai primeiro e explica que são apenas ele e seu escudeiro. O homem responde que todo cavaleiro ladrão diz o mesmo. Ao observar o desenho no escudo de Dunk, ele acrescenta que aquilo pode acontecer, já que é um homem enforcado. Mas Dunk rebate afirmando que não é um criminoso e que ainda não teve tempo de pintar seu escudo. Ainda desconfiado, o homem o acusa de roubar o escudo e pergunta como conseguiu a cicatriz no rosto. Nesse momento, uma terceira voz se intromete. O nobre de veste azul, descontraído, comenta que achou que seu aliado havia caído do cavalo. O homem ao seu lado, com a cara fechada, pergunta quem são os briguentos. Egg, sem hesitar, toma a iniciativa e responde que não são bandidos, apenas se esconderam no arbusto porque não sabiam quem estava na estrada. Em seguida, ele apresenta Dunk como Sir Duncan
Duncan o Alto e a si mesmo como seu escudeiro. O Lorde se impressiona com a altura do cavaleiro e faz uma piada sobre seu cavalo de guerra. O companheiro do Lorde, mais simpático, pede desculpas pelo modo como Lord Ellen se expressou. Logo, ele pede que Ellen peça desculpas e, mesmo contra a vontade, o Lorde o faz. Enquanto o Lord Ellen dá as costas, o outro homem pergunta se estão indo para o casamento. Dunk não questiona de quem é o casamento, apenas responde que seguem para a balsa. Esbanjando simpatia, o homem se apresenta como John, um cavaleiro e violinista, e os convida para acompanhá-los até White Walls, onde acontecerá a cerimônia. Menciona que haverá um torneio de cavalaria para celebrar o matrimônio. John comenta que seria uma honra duelar com Dunk, pois nunca enfrentou alguém tão alto antes. O cavaleiro do estandarte com torre se aproxima, e John, animado, sugere que Duncan se junte a eles, destacando sua força e utilidade ao grupo. Mas sem o menor tato, o outro recusa. Apontando o dedo para Dunk, ele o acusa de ser um possível espião do Corvo de Sangue. Na mesma hora, Dunk se impõe, dizendo que não é um espião e que eles não têm o direito de falar sobre ele como se não estivesse ali ou fosse surdo. John sorri e explica que seu companheiro é apenas um velho mal-humorado, sempre desconfiado, e volta a perguntar se Dunk aceitará acompanhá-los ao casamento. Dunk observa a comitiva se organizando, servos, cozinheiros, carroças carregadas e percebe que não tem nada a oferecer e recusa o convite. O velho solta um comentário mordaz, dizendo que Sir Duncan sabe o seu lugar. John não insiste mais e apenas deseja boa sorte em sua jornada. A comitiva segue adiante e Dunk e Egg vão buscar seus cavalos. Eles retomam o caminho discutindo sobre o homem mais velho cujo estandarte trazia torres. Dunk quer saber se ele era da casa Frey, mas Egg logo corrige, explicando que os Frey ostentam 2 torres, enquanto aquele homem carregava 3. Então Egg revela que se trata de Gormon Peak, senhor de Star Peak. Curioso, Dunk pergunta se ele realmente possui 3 castelos. Egg responde que já teve, mas perdeu 2 ao se aliar ao Dragão Negro. Ele então explica que por 200 anos o reino foi governado pelos descendentes de Aegon, o Conquistador, cujo estandarte trazia um dragão de 3 cabeças, vermelho sobre preto. Porém, há 16 anos, o filho bastardo do rei Aegon IV, Daemon Blackfyre, se revoltou contra seu meio-irmão Daeron, o herdeiro do trono. Acreditava ter mais direito ao governo, pois portava a espada do conquistador, presenteada por seu próprio pai. Daemon adotou o dragão como estandarte, mas inverteu suas cores, preto sobre o vermelho, e ficou conhecido como Dragão Negro. No entanto, acabou morto junto com seus filhos, abatido pelos arqueiros do Corvo de Sangue, outro bastardo do rei. Com a perda de seu líder, o exército rebelde se ajoelhou ao fim. Logo, os pensamentos de Dunk são tomados pelas lembranças do que Sam Arlan dizia sobre a guerra. Ele lutou contra o Dragão Negro. Na última batalha, perdeu seu primeiro escudeiro, que teve a cabeça esmagada por uma massa. Era uma história triste, mas se não fosse por isso, ele jamais teria se encontrado. Pois ao fim da guerra, Sam Arlan precisou de alguém para limpar sua cota de malha. Foi até a Baixada das Pulgas e ali encontrou Dunk. Dunk o serviu até sua morte e depois disso decidiu seguir pelo mesmo caminho. E em seu caminho encontrou Egg, achando que fosse alguém como ele. Também conheceu Tanzelle e por ela enfrentou algum dos maiores cavaleiros de Westeros. Homens bons morreram e o príncipe Maker pediu que fizesse de seu filho o escudeiro. Tudo isso começou com Sam Arlan. Dunk afasta esses pensamentos e volta a se concentrar nos 3 castelos. De súbito se lembra do que Sam Arlan lhe dissera. Quem matou seu escudeiro foi um lorde com 3 castelos em seu escudo, Lord Gormon Peak. Dunk encara Egg e pergunta como quem não quer nada. Para onde mesmo ficava o tal casamento? Egg responde sem pensar, depois do lago. Egg revela que aquelas terras pertencem ao mestre da moeda, mas acrescenta que seu pai nunca gostou dele, pois ficou em cima do muro durante a rebelião. Dunk reflete que de qualquer forma terá que passar por aquele caminho. Egg o observa com desconfiança, percebendo o que ele estava pensando. E era exatamente isso. Dunk considerava se inscrever nas listas. Ele pensa que, se vencer 2 disputas, pode conseguir um bom dinheiro para eles, mas antes de qualquer coisa, decide garantir que Egg enche a barriga. Mais tarde, chega uma pousada perto do lago.
Antes disso, cuidam da aparência para não serem confundidos com criminosos. Dunk pede para Egg cuidar dos cavalos e segue até a entrada, onde uma senhora varre o chão. Assim que o vê, ela se apressa em dizer que não haverá balsa à noite. Ele não se importa com isso e demonstra interesse nos assados. Ela menciona que servirão javali, e ele se anima, perguntando se há espaço no estábulo para passarem a noite. A resposta vem em um tom cortante. O estábulo é reservado para os cavalos da casa e o javali apenas para os convidados. A rejeição o abate. Sem paciência, a mulher se afasta e manda que vá embora. Se estiver com fome, pode tentar a sorte pescando no lago. Dunk volta para onde Egg está e o escudeiro comenta que o cheiro está ótimo. Dunk, porém, responde que terão que se contentar com o que tem. Egg, debochado, solta uma resposta malcriada. Dunk, com um sorriso, brinca que se ele continuar com isso, terá que lidar com seus punhos. Em seguida, manda o garoto tirar os pés da cova. Depois, pede que o escudeiro prepare a carne salgada, mas sem usar a água suja onde ele colocou os pés. Egg, com um olhar travesso, rebate dizendo que seus pés só acentuam o sabor. Perto do lago, avista uma fogueira acesa, ao redor da qual estão cavaleiros andantes. Dunk e Egg se aproximam da fogueira, e Dunk se apresenta perguntando se poderiam compartilhar o fogo. O cavaleiro ruivo consente, mas com um sorriso debochado faz uma piada sob o nome de Egg. Enquanto observa o garoto, ele questiona sobre o cabelo raspado de Egg, e o escudeiro com firmeza responde que o fez para ficar barbeado até ganhar suas esporas. O ruivo, com um sorriso, admite que é um voto nobre e se apresenta como Sir Kyle. Ele aponta para os outros cavaleiros, Sir Glendon, que está debaixo da árvore, e Sam Maynard Plum, o mais próximo. Dunk prende os cavalos e revela que tem carne salgada para compartilhar. Sir Kyle, com um gesto casual, diz que eles têm maçãs, ovos, cebolas e picles. Enquanto Glendon examina sua lâmina, Sir Kyle explica que pegarão a balsa pela manhã, depois que os nobres passarem. Dunk se senta na fogueira e aceita o vinho oferecido por Sam Maynard. Em seguida, Sir Kyle faz um brinde, dizendo que não faltará vinho em White Walls. Dunk, aceitando a cortesia, bebe da jarra. Porém, Sir Maynard, com um sorriso sarcástico, fala sobre o Lorde de White Walls e o casamento que será celebrado. Ele descreve o evento como sendo para ladrões de gado e cobradores de impostos, e ainda ressalta de forma amarga que durante a rebelião, o Lorde ficou no muro, mandando um filho lutar pelo dragão negro e o outro pelo vermelho. Maynard conta que o Lorde de White Walls perdeu seus filhos na rebelião e por isso está em busca de uma nova esposa, com a esperança de gerar filhos que garantam que seu nome não se apague com o tempo. Sir Glendon, de maneira impaciente, se intromete e afirma que o Lorde odeia corvos. Dunk, percebendo a juventude de Sir Glendon, pergunta quanto tempo ele já é cavaleiro. O rapaz, com um tom confiante, responde que há meio ano, mas que treina desde que nasceu. Com os olhos brilhando de determinação, ele empunha a espada e revela com convicção que fará seu nome no torneio de White Walls e que reivindicará o ovo de dragão. Dunk se surpreende ao saber que o ovo de dragão será o prêmio do torneio e, curioso, pergunta como Lord Burrowell conseguiu tal tesouro. Maynard, com um sorriso astuto, responde que o rei Aegon deu o ovo ao pai do Lord Burrowell. Sir Kyle, com um tom de malícia, acrescenta que o rei o deu depois de passar a noite com as filhas do Lorde, e que na manhã seguinte as 13 estavam grávidas de bastardos. Sir Kyle então tenta convencer Dunk a ir para White Walls, sugerindo que seu tamanho e presença chamaria atenção e ele poderia conseguir bons serviços lá. Sir Maynard, não querendo ficar para trás, começa a contar histórias antigas, tentando atrair Dunk para o torneio. Mas Dunk, com firmeza, responde que seu destino é o Winterfell, onde servirá ao Lord Barrow Stark. Sir Kyle, com um tom provocador, comenta que ao menos no norte os homens lutam, ao contrário dos Targaryen, que estão muito confortáveis em seus palácios. Dunk, observando Egg em silêncio, percebe que o escudeiro permanece calmo, mesmo com o nome de seu pai sendo mencionado. Sir Kyle, em sua ousadia, vai além, afirmando que a culpa de toda essa situação é do Corvo de Sangue. Dunk, com firmeza, o adverte que ele poderia perder a cabeça por falar assim, mas Sir Kyle, sem se intimidar, questionam como a verdade poderia ser considerada traição. Nesse momento, Egg, com o rosto fechado e visivelmente incomodado, observa a conversa. Sir Kyle, sem perceber o desconforto do jovem, então menciona Maekar, o pai de Egg, e como ele reivindicaria a herança. Egg, não aguentando mais a provocação, se intromete, defendendo seu pai com convicção, afirmando que Maekar ama sua família e nunca machucaria
mataria ninguém intencionalmente. Dunk, rápido, se coloca à frente de Egg, pedindo que ele fique quieto. Ele então manda o escudeiro buscar a carne salgada. Egg, com a cabeça baixa, assente em silêncio. O garoto vai em direção ao local onde a carne estava. Na volta, ele escuta Sir Glendon comentar que seu pai lutou pelo dragão negro. Sir Glendon, irritado, defende Daemon Blackfyre, afirmando que ele não era um traidor. Dunk intervém, lembrando que havia coragem de ambos os lados na rebelião. Egg, observando o escudo de Glendon, nota que ele é da casa Fireball. Sir Kyle se surpreende ao saber que o pai de Glendon foi considerado um herói. Glendon, orgulhoso, afirma que seu pai vive nele e que reivindicará o ovo de dragão para provar sua bravura. Ao amanhecer, os cavaleiros andantes observam os nobres pegando a primeira balsa. Egg, com a voz baixa, sugere a Dunk que eles poderiam embarcar primeiro se ele usasse a bota com o anel. Dunk rejeita a ideia enquanto se abaixa. O garoto insiste, mas Dunk não quer mais ouvir sobre isso. Observando Sam Maynard, ele supõe que ele seja um cavaleiro ladrão, de olho no ovo de dragão. Dunk não tem certeza, mas se pergunta se o ovo ficará à vista durante o torneio, já que gostaria de dar uma olhada. Nesse momento, Egg menciona que seu ovo está guardado em Solar Estival e que poderia mostrá-lo quando fossem para lá. A menção faz Dunk ponderar como é possível que ele tenha um ovo. Egg responde que colocaram em seu berço quando nasceu e que seus irmãos também tinham. Às vezes, Dunk se esquecia de que Egg era um príncipe. Dunk então pede para o garoto não mencionar o ovo onde os outros possam ouvir. Egg, com um olhar desafiador, responde que não é burro para fazer isso. Egg se senta ao lado de Dunk e compartilha que um dia os dragões voltarão, porque é uma profecia. Dunk, desconfiado, pergunta por que, se os ovos são tão preciosos, Lord Burrowell estaria dando o seu. Egg responde que ele quer mostrar o reino que é rico. Observando Glendon partir, Dunk pergunta por que chamaram o pai dele de Fireball. Egg responde que o apelido vinha da cabeça quente e do cabelo ruivo. Ele acrescenta que o pai de Glendon, Quentin Ball, foi um dos que incentivavam Daemon Blackfyre a reivindicar a coroa. Na sombra da árvore, Egg revela que o pai de Glendon morreu antes da Batalha de Capim Vermelho, atingido por uma flecha disparada por um homem comum. Ficam em silêncio enquanto o barco se afasta, até que Egg quebra o silêncio perguntando se vão para White Walls. Dunk, agora decidido, responde que precisava ver esse ovo de perto. Egg o observa de um jeito estranho e Dunk, curioso, pergunta o que aconteceu. O menino responde que poderia dizer, mas que precisava aprender a controlar sua língua. Mais tarde, chegam a White Walls. Embora não tivessem sido convidados, recusar a hospitalidade de um cavaleiro em um casamento era considerado um grande azar. Um dos serviçais se aproximou e indicou o local onde Dunk poderia levantar seu pavilhão. Longe das outras tendas, Dunk montou seu modesto abrigo. No caminho para o grande salão, avistam Sir Glendon tentando entrar. O motivo da recusa foi que disseram que Fireball nunca teve um filho. Porém, Glendon não se intimidou e insistiu em entrar, sacando sua espada com fúria. Dunk, percebendo a tensão, coloca Egg atrás de si e aproxima-se do confronto. É então que repentinamente um homem loiro aparece, ordenando que parem com a briga imediatamente. Dunk não consegue ouvir o que o cavaleiro loiro, Kirp Pym, disse ao mordomo, mas vê claramente que ele consegue que deixem Glendon entrar. No entanto, algo chama sua atenção. As bochechas de Glendon ficam rosadas, como se algo tivesse o desconcertado. Egg, por outro lado, não tem a mesma sorte. Os escudeiros devem ficar em outro lugar. Dunk se abaixa e, com a voz calma, avisa o garoto para ter cuidado com a insolência. Talvez ali fora ele aprenda o que é preciso. O menino se entristece, afastando-se, e Dunk o observa com um nó na garganta, sentindo-se mal por ele. Em seguida, ele se junta aos outros cavaleiros no salão. Ele passa por Glendon, ouvindo tentar convencer outro mordomo de que é um filho de Fireball. A multidão é maior do que esperava. De repente, alguém chama seu nome. É Sir Kyle, ao lado de Sir Maynard. Maynard sorri e comenta que as garotas não tiram os olhos de Sir Duncan. Dunk ignora e se senta entre os cavaleiros, ouvindo-os elogiar sua estatura. Em um canto, Sir Glendon cochicha com outro cavaleiro. Ele fala sobre pegar o ovo e diz sem rodeios que não importa o quão grande Duncan seja. Sir Kyle estreita os olhos e pergunta quem é o cavaleiro ao lado de Sir Glendon. O próprio responde, Uthor, ótimo com o machado. Dunk se intromete, perguntando se haverá um combate corpo a corpo. Eles riem, pois isso não é comum em casamentos. Uthor acrescenta que além do ovo de dragão, os cavaleiros que forem derrotados receberão pagamento.
Dunk se anima. Com o dinheiro, poderia comprar uma armadura para Egg, talvez até um pavilhão decente. Uthor vai além, fala que os lords estão fazendo apostas em seus campeões e que não gostam de perder. A conversa se interrompe com um anúncio. Lord Barrowell e sua senhora chegam ao salão. A menina tem apenas 15 anos e seu marido um viúvo de 52. O pai dela, Lord Frey, levanta os brindes. Dunk bebe o vinho em silêncio, enquanto o Lorde continua, rogando aos deuses que concedam muitos filhos ao casal. Então ele se vira para a filha e exige um neto antes do ano acabar, talvez gêmeos, e pede de forma grotesca que ela trate de providenciar isso ainda essa noite. A noiva baixa os olhos, constrangida. Os brindes se sucedem e Dunk bebe várias vezes, inclusive brindou a Brinder Rivers, o corvo de sangue. Sir Glendon, no entanto, se recusa a brindar a ele, e Uthor comenta que Lord Corvo de Sangue nasceu bastardo, mas foi legitimado pelo pai. O último brinde é ao violinista John. Lord Barrowell manda a festa começar e logo a ceia farta é servida. Enquanto comia, Dunk se perguntava se Egg também teria algo para comer. Decide então guardar pedaços de pão e queijo nos bolsos para lhe entregar depois. Durante o banquete, nota que Uthor parece conhecer bem os heróis locais, como Sir Kirby Pym, pois não para de fofocar sobre eles. Depois de um tempo, o alegre Sir John aparece à sua mesa. Sir Glendon se incomoda com a presença de Sir John e ambos trocam farpas. Em seguida, o violinista pede que Dunk lhe ceda um espaço para se sentar. Dunk, desconfortável, pede licença para se levantar. Diz que precisa de ar, mas na verdade apenas quer encontrar um banheiro e sai à procura. Na procura por uma latrina, Dunk vê um cavaleiro saindo às escondidas com uma donzela. Pouco depois encontra uma moita e se alivia por um bom tempo. Mas de repente ouve uma conversa sobre apostas e o ovo de dragão. Dunk se esconde, reconhecendo a segunda voz como a de Lord Pique, aquele que matou o primeiro escudeiro de San Arlan. Em seguida, ouve passos e se esconde debaixo da escada, segurando a respiração e a urina. Logo, ele entende que estão muito interessados no ovo e dizem que um sonho revelou que o ovo vai se chocar. Um deles, porém, não acredita no sonho e menciona que precisa de um bom guerreiro para apostar, perguntando se o menino é realmente filho de seu pai. Dunk supõe que estão falando de Glendon, filho de Fireball, mas o álcool ainda nublava sua mente, dificultando a identificação de quem eram. Ele aguarda até que se afastem e sai às pressas do esconderijo. Dunk retorna ao salão e vê os cavaleiros cantando, embriagados. Ele também se sentia bêbado, perguntando-se onde Tanzelle dormiria aquela noite. Sabia bem que a senhora Rohane provavelmente passaria a noite ao lado de seu velho Eustace. Ele se senta ao lado de John e se junta à diversão, tentando afastar os pensamentos melancólicos. Até que uma construção de madeira em forma de porco chama sua atenção. De dentro dela sai uma trupe de anões fazendo palhaçadas, e isso foi a coisa mais divertida que ele viu em anos. Dunk vê uma fofoca de que a esposa de Lord Barrowell não era mais uma donzela. Havia rumores de que ela fora vista nua com um ajudante de cozinha. Dunk, ouvindo aquilo, duvida, pois se fosse verdade, Lord Barrowell nunca se casaria com ela e muito menos daria um ovo de dragão em seu casamento. Enquanto come, ele observa ao redor, até mesmo questionando o que havia escutado mais cedo. Então, seu olhar se volta para o pai da moça, que a carrega no colo enquanto todos gritam: "Levem-os para a cama! Levem-os para a cama!" E ela mais assustada do que nunca. John sacode Dunk e grita para que deixe um gigante carregar a noiva. E o pai da moça a entrega em seus braços. Agora ela está com um sorriso estampado no rosto e Dunk desconcertado. Os outros cavaleiros vão atrás deles comemorando. Então eles começam a tirar as vestes da moça, e Dunk sobe as escadas, levando-os até o quarto de Lord Barrowell, enquanto os outros homens a empurravam pelo caminho. Lady Barrowell não se parecia em nada com Tanzelle, mas tê-la em seus braços o fazia pensar na outra. Ele a carrega e a coloca na cama, enquanto todos observam. No entanto, um anão tenta se aproveitar da moça e Dunk o retira rapidamente do quarto, mas outra coisa logo chama sua atenção ali. Ele avista o ovo do dragão. Ele e o anão se aproximam. Dunk não se contém, pega o ovo e sente sua textura, mas é pego em flagrante.
Dunk sabe que aquele pode ser o homem que está com Pique, mas depressa coloca o ovo no lugar e diz que não teve a intenção de fazer mal. O homem o encara furioso e Dunk deixa a sala. Desce as escadas ouvindo gritos femininos, pois as mulheres estão levando Lord Barrywell até sua noiva. Ele não tem vontade de encontrá-los, ainda tonto, sai do salão para olhar a lua. Lembrou que o show de marionete de Tanzelli causou todo o problema e tinha medo de que o incidente com o ovo de dragão pudesse causar o mesmo. A lembrança cai sobre seus ombros como um fardo ao lembrar dos homens que morreram por sua causa. Logo depois, Sir John aparece e diz que tudo parece feito de neve, o castelo todo e a lua. Eles contemplam a noite enquanto John pergunta se Dunk já esteve ao norte na muralha. O cavaleiro responde que não, mas que está a caminho de Winterfell. John pergunta qual o caminho para lá, e Dunk responde que pela estrada do rei não tem como se perder. E enigmático, o violinista diz que Dunk ficaria surpreso com o que pode perder. Dunk, desconfiado, pergunta o que ele veio fazer ali exatamente, e recebe a informação de que John sonhou com ele. Aquilo pega Dunk em cheio ao se recordar do sonho do irmão do Egg. John revela que sonhou que Dunk era da guarda real, trajando uma armadura toda branca. Ele era de fato o maior cavaleiro que os 7 reinos já teve. Sem emoção, Dunk diz que somente um rei pode lhe dar esse título. Com humor, John responde que ele terá que assumir o trono, então, para nomear Dunk. Dunk rebate, afirmando que isso é improvável de acontecer. John avisa para Dunk não zoar de seu futuro rei, ressaltando que sonhou com tudo isso e que acredita em seus sonhos. Não tinha como Dunk não se lembrar do que o irmão de Egg disse, e no fim, o dragão morto do sonho dele era Baelor Targaryen. Com um tom cortante, Dunk pergunta o que ele quer exatamente, e John expõe que quer sua lealdade e que lhe entregue o ovo do dragão. Lord Pique aparece na hora e fala que John precisa descansar, pois enfrentará Kirby Pin pela manhã. Com um sorriso no rosto, John se despede de Duncan. Lord Pique pergunta o que John prometeu a Dunk, e ele responde que uma senhoria, um manto branco e asas azuis. Sem paciência, Pique faz sua própria promessa, que 3 metros de lâmina rasgarão a barriga de Dunk caso ele fale uma só palavra sobre o que acabou de acontecer. Na mesma hora, Dunk vomita. Pique diz que pessoas como Dunk não pertencem àquele lugar. Dunk rebate que não é querido em lugar algum, mas que mesmo assim aparece. Mais uma vez, Pique o adverte a se lembrar do que lhe disse, ou as coisas ficarão ainda piores. Mais tarde, Dunk sai à procura de Egg. Entra em sua tenda e vê o escudeiro lendo a história dos cavaleiros, procurando informações sobre os homens dos brasões que ele não conhece. Em seguida, Dunk pergunta se ele comeu algo e lhe mostra o que trouxe. Egg diz que lhe deram uma costela. Ao olhar para Egg, Dunk percebe que sua boca está machucada e exige saber o que aconteceu. Egg responde que alguns escudeiros chamaram o pai dele de assassino de parentes e que ele não conseguiu se controlar e bateu neles. Dunk diz que o menino precisa se controlar, pois as palavras são vento. Egg fecha o senho e diz que algumas palavras são vento, mas outras são traição e que aquele torneio é de traidores. Dunk tenta consolá-lo e, distraindo-o, pede para que o menino o escreva nas listas. Egg levanta e vai fazer o que lhe foi pedido. No dia seguinte, Egg acompanha Dunk até a arena do torneio. Cavaleiros já duelam ao longe. Sir Caio observa satisfeito e diz que os deuses foram generosos com ele. Seu adversário é justamente aquele a quem ele veio servir. Com um sorriso de conivência, revela que fingirá a derrota, convencido de que o Senhor se lembrará dele depois. Dunk, porém, não encontra honra nesse jogo sujo. Resta-lhe então apenas desejar sorte ou azar, como preferir. Havia mais 2 disputas antes da de Dunk. O arauto anunciava os cavaleiros com sua voz forte, chamando-os ao combate. Quando Sir Glendon foi anunciado, não como Fireball, mas com o sobrenome de bastardo, ele se irritou visivelmente. Dunk e Egg assistiam atentos, observando cada movimento. Dunk percebe que Glendon não estava trajado adequadamente para o combate. Egg, atento à sua expressão, sugere que Dunk poderia desistir de duelar, mas Dunk, sem hesitar, responde que não vê nenhum desafiante capaz de lhe causar problemas. Porém, Egg fala que Dunk deveria se preocupar com Sir Uthor. Nesse momento, Dunk se irrita, dizendo que Uthor tem 10 anos a mais do que ele e a metade de seu tamanho, mas Dunk se impressionava mesmo com Sir Glendon, que derruba seu adversário rapidamente. Após a vitória de Glendon, o arauto anuncia o segundo combate. Quando os desafiantes entram em campo, Dunk e Egg riem do modo como um deles cavalgava e da tosse alta do outro.
Ambos lutam, mas o gato de Misty leva a pior e fica no chão, inconformado com sua derrota. Dunk se prepara para ser chamado e comenta que achava que todos os gatos pousavam de pé. Em seguida, pede o escudo a Egg, mas como não teve tempo para pintar o homem enforcado, sente um mau agouro ao segurá-lo. Sem demora, o arauto anuncia Sir Urtor e Sir Duncan. Egg ajuda Dunk a se armar e comenta que os outros competidores disseram que Sir Urtor era rápido, mas Dunk não acredita, visto que ele usa um caracol no escudo. Dunk se posiciona à frente de seu adversário e pensa que vencer aquela disputa o colocaria em uma boa posição. Ao soar da trombeta, o duelo se inicia. Dunk recita palavras de confiança para si enquanto avança em direção ao oponente. Então mira no caracol, pois apenas o caracol importava. Eles se aproximam e Dunk desfere um golpe no escudo, mas rapidamente seu oponente vira o escudo e o surpreende. Dunk leva um golpe no meio do rosto, é lançado do cavalo e seu corpo é arremessado. Perde a consciência no meio do gramado. Então é isso, guerreiros. Comenta aqui embaixo o que acharam do episódio. Precisamos da sua força para bater a meta. E para garantir que o canal continue trazendo mais histórias épicas, torne-se membro ou use o link na descrição. Sua ajuda faz toda a diferença. Nos vemos no próximo episódio.